Olá, boa noite. Hoje, 19 de outubro de 2021, o RJ Interior começa agora com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques de hoje. Acidentes na rodovia Amaral Peixoto chamam a atenção dos motoristas em Rio das Ostras. Nossa mãe. Ui, lá o carro todo amassado. Operação Refranata 8 cumpre 5 mandados de prisão na manhã de hoje em Campos. Ataque de fúria. Mulher quebra veículo em Tamoios, no distrito de Cabo Frio. Transporte coletivo suspenso na região serrana de Macaé. O motivo? Péssimas condições das estradas. Defesa Civil alerta ressaca no mar até quinta-feira. E previsão é de mais chuva. Procurando vaga de emprego, o RJ divulga oportunidades da semana. Agora no RJ Interior. Em menos de 24 horas, 2 acidentes gravíssimos foram registrados na rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras. Uma pessoa morreu. A maioria dos acidentes acontece no trecho que ainda não foi duplicado. Acompanhe só. O trânsito ficou parado na rodovia Amaral Peixoto por causa de um acidente. Uma van atropelou um pedestre na altura do bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras. Nossa mãe. Ui, lá o carro todo amassado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima morreu no local. Na madrugada do mesmo dia, outro acidente gravíssimo na RJ 106. 2 carros bateram no cruzamento do bairro Costa Azul. No vídeo é possível ver o estado em que um dos carros ficou. A colisão foi tão forte que o veículo capotou. O motorista teve ferimentos graves e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da cidade. O outro automóvel teve a lateral bastante danificada. Uma medida que poderia ajudar a reduzir os índices seria a duplicação da estrada. O trecho possui cerca de 9 quilômetros. Por ser uma rodovia estadual, as ações são de competência do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio. Mas desde 2011, quando a duplicação foi anunciada pela primeira vez, a obra não saiu do papel. Em agosto de 2021, 10 anos depois, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, afirmou que a pista seria duplicada. O convênio firmado entre o município e o estado no valor de quase 19 milhões de reais foi firmado. Na época, o secretário de Segurança Pública de Rio das Ostras garantiu que o projeto seria colocado em prática naquele mês, mas não é o que se vê. Enquanto a duplicação não acontece, os acidentes de trânsito continuam fazendo vítimas na rodovia Amaral Peixoto. Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que o projeto de duplicação da RJ 106 está em fase de análise pelo Estado do realinhamento de preço da planilha orçamentária. Uma cena chamou a atenção de quem passava hoje pela manhã na rodovia Amaral Peixoto, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Uma mulher teve ataque de fúria e quebrou parcialmente o veículo que estava estacionado às margens da RJ 106. A polícia militar foi acionada por comerciantes para tomar medidas cabíveis. Ainda não se sabe o que motivou essa ação. Um comerciante que fez as imagens flagrou o momento do ataque e ele narra o fato dizendo que foi preciso apagar um princípio de incêndio no veículo. Vamos ouvir o trecho. Ela tacou fogo, eu peguei o extintor aqui e apaguei. Fui lá e apaguei o fogo dentro do carro, mó doideira. Já chamei os canas, mas não vem. O pior que bota a vida dos outros em risco. Essa porra explode, pega fogo, já era. Coisa, né? Um médico foi morto a tiros na manhã de hoje por volta das 7 horas da manhã na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O cirurgião plástico Cláudio Marcilli, de 64 anos, que também tinha consultório em Cabo Frio, estacionava o carro na Avenida Fernando Matos, quando foi surpreendido por bandidos que efetuaram vários disparos. O caso foi registrado na delegacia do Recreio dos Bandeirantes.
Publicação em rede social deixa a vereadora de Macaé, Isa Vicente, em saia justa. A sessão plenária da manhã de hoje foi marcada por discussão e os parlamentares cobraram explicações. Veja na reportagem. Todo mundo tem um esqueminha, só a Isa que não. Que ótimo! Já dizem as mães, você não é todo mundo? Essa publicação foi escrita há uma semana pela vereadora de Macaé, Isa Vicente, em sua rede social, chamando atenção para alguma irregularidade. A publicação provocou um clima pesado e baixo entre seus colegas parlamentares. Hoje teve sessão ordinária e a discussão veio à tona mais uma vez, através do vereador Edson Chiquini. Então, eu queria perguntar à vereadora o que ela quis dizer em relação a essa situação. Por que, vereadora? Dá um entendimento é que algumas pessoas têm algum tipo de esquema, que infelizmente ou felizmente eu não tenho. E se eu tenho, se alguém tem algum esquema em meu nome, eu gostaria de saber. Eu queria que alguém falasse. Eu vou falar até hoje que eu venho pedindo ao Executivo. É vaga de emprego para a população. Ela se defendeu, fazendo uma pergunta. E assim, a minha vida, ela não começa no mandato e ela não termina no mandato. E aí eu devolvo a pergunta para o senhor. Na postagem estava sendo citado vereadores ou algum vereador dessa casa? Não estava. Não estava citando nome de nenhum político, de nenhuma casa política. Mas um blog de opinião de Macaé construiu essa narrativa em torno, criou um contexto para um tweet que não era sobre aquilo. Ela disse que a publicação não foi direcionada a nenhum vereador, que isso não passou de mal-entendido de um blog da cidade. Mas essa resposta não convenceu aos vereadores. Que dá dupla interpretação. Qualquer um que ler, somente a mensagem que a senhora escreveu dá dupla interpretação. Para quem quiser ler, lê lá. Então, por este motivo, eu estou me manifestando. Porque eu não tenho nenhum tipo de esquema com ninguém. Mas quando você posta todo mundo tem um esqueminha, só existem 3 possibilidades. Esse todo mundo é toda a população de Macaé, ou todos os vereadores, ou toda a Câmara e Prefeitura. Esse todo mundo tem um esqueminha aí, esse todo mundo é direcionado a alguém, alguma pessoa, alguma classe, ou toda a população. Eu acho que toda a população não deve ser. Você não ia fazer nunca isso. Todo mundo. Então, esse todo mundo aí tem que ter uma explicação. Ou são todos os... alguma classe específica, ou toda a prefeitura, ou toda a Câmara. Esse todo mundo é todo mundo. Está escrito. Então, a gente gostaria realmente o significado do todo mundo, entendeu? A vereadora Isa Vicente apagou ontem a publicação em suas redes sociais, até mesmo para não causar mais um mal-estar entre seus colegas. Mas ela não respondeu o que todo mundo gostaria de saber. Quem é todo mundo? Então, assim, a gente está discutindo aqui um tweet que de uma conclusão do blogueiro que foi dada ali. Então, eu retirei para evitar duplas interpretações, mas a única interpretação possível é o que está escrito. Não foi indireta para ninguém daqui. Se eu quisesse falar de alguma situação, eu falaria diretamente aqui no plenário. Então, os senhores estão se identificando, estão vestindo uma carapuça que não é para os senhores. A sessão da Câmara foi transmitida ao vivo e o vereador Luiz Fernando disse que esse tipo de marketing é perigoso. Quando se faz algo que se publique e que 5 dias depois tira do ar, tem um propósito. Ficou no ar. Saiu 5 dias depois. Então, esse tipo de marketing é um marketing perigoso. Qual é a intenção? Não sei qual é a intenção. Uma situação envolvendo a Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo e um motociclista está repercutindo na região pela forma da abordagem dos agentes. O caso aconteceu no último domingo na rua Carlos Aguiar, na Praia dos Anjos. O jovem chegou conduzindo uma moto acompanhado de uma mulher quando teria sido abordado pelos guardas de forma brutal. Imagens mostram os agentes segurando o jovem pelos braços, em frente a uma pizzaria que também fica perto da Praça do Cova.
Quem estava no estabelecimento comercial ao lado chegaram a pedir para a agressão parar, mas quem se aproximava era impedido pelos policiais. É possível ainda ver a motocicleta caída no chão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo esclarece que o cidadão citado conduzia a motocicleta aparentemente embriagado e com carona sem capacete. O condutor da motocicleta foi conduzido à delegacia e o veículo encaminhado ao depósito. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão na manhã de hoje durante a Operação Refranata 8 no distrito de Guarus, em Campos dos Goitacazes. 5 pessoas foram presas pela Justiça com base em investigação da Delegacia de Guarus. O alvo desses mandados seriam suspeitos de participar de um homicídio que aconteceu em agosto deste ano e que atua na comunidade da Farofa, em Cudusdópolis. A vítima foi mantida em cativeiro na comunidade até ser executada. Em Campos, 2 pessoas foram assaltadas em pontos distintos da cidade. Em um dos casos, um homem foi baleado. A câmera de vigilância flagra momento que 2 suspeitos de moto abordam um carro no bairro Turf Club e fazem mulher de refém. De acordo com informações, os suspeitos iriam usar o carro para cometer outros assaltos. A Polícia Civil disse não ter sido procurada para registrar boletim de ocorrência. Já o outro caso, um homem foi baleado na cabeça após ter o comércio invadido na noite de ontem na rua Romualdo Peixoto, no bairro Nova Campos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima de 65 anos foi levada em estado grave para o Hospital Ferreira Machado, onde permanece na unidade de pacientes graves do pronto-socorro. O caso foi registrado na Delegacia de Guarus e a Polícia Civil investiga para encontrar os suspeitos. E a Polícia Civil de Rio das Ostras procura um idoso de 67 anos suspeito de estupro vulnerável contra uma menina de 13 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o idoso seria vizinho da família da vítima e teria relatado à polícia que o idoso costumava pedir auxílio à menina para fazer propagandas de produtos na internet, fazendo com que a adolescente frequentasse a residência. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os abusos teriam começado com carícias, tendo evoluído para o ato sexual com penetração, seguidas de ameaças caso a menor contasse a alguém. A adolescente foi ouvida pela Polícia Civil e encaminhada a exame de corpo de delito, bem como teve sua roupa íntima utilizada no último dia do ato, apreendida e encaminhada para a perícia, assim como os aparelhos celulares de todos os envolvidos. Na semana passada, nós mostramos o retrato de abandono do Parque da Cidade em Macaé. No dia da exibição da reportagem, não conseguimos a resposta da Prefeitura. O Poder Executivo enviou uma nota oficial sobre o assunto que nós mostramos aqui no RJ. A Prefeitura disse que o Parque da Cidade será revitalizado e garantiu que existe um projeto desenvolvido pela Secretaria de Obras para que seja licitado. A nota diz ainda que existe um projeto de instalação do 1º Batalhão de Ação com Cães do interior do estado, Unidade Operacional Especial da Polícia Militar do Rio. Sobre a questão dos mosquitos, o local recebe visita periódica dos agentes do CCZ, que fazem ação de controle e tratamento a cada 15 dias. Já a questão de entulhos e restos de obras, a Secretaria de Serviços Públicos também atua no local, fazendo a retirada e solicita para que a população não faça o descarte irregular desse material, podendo contar com a caçamba pública localizada no lado externo do parque. O governo do estado começa a pagar esta semana um aumento do valor do auxílio transporte para os professores da rede estadual de ensino. São mais de 45 mil professores beneficiados. O auxílio transporte passará dos atuais R$ 6,30 para R$ 17,10 por dia. Em novembro, todos os professores contarão ainda com auxílio tecnológico no valor de R$ 3.000. Para garantir o auxílio tecnológico, os professores devem enviar uma foto do equipamento que adquiriu, seja tablet ou computador, com a nota fiscal. Com as comprovações, o governo deposita o valor na conta dos professores. O objetivo é garantir a transparência com o gasto do dinheiro público. Ao todo, são 700 mil estudantes da rede estadual de ensino. E o novo decreto foi publicado pela Prefeitura de Campos em Diário Oficial no início da noite de ontem. De acordo com o documento, os estabelecimentos do município poderão aumentar o limite de pessoas para 70% da capacidade máxima do local.
Também fica permitido o funcionamento de bares e restaurantes até às 2 da manhã, além da realização de música ao vivo sem limites de componentes. A edição completa está no Diário Oficial. Um novo protocolo de liberação de eventos públicos e privados com base nas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia da Covid-19 está sendo definido pela Prefeitura de Macaé. Equipes das Secretarias de Cultura, Turismo e Ordem Pública, além das coordenadorias de vigilância sanitária e de posturas, discutiram a formação das regras que serão aplicadas nos pedidos formais de liberação dos eventos. A estratégia é reativar atividades e setores que envolvem a cadeia de serviços, diante de um novo cenário de redução dos indicadores relativos à disseminação e óbitos provocados pelo coronavírus. A expectativa é que o novo protocolo seja lançado ainda neste mês. A liberação dos eventos irá ocorrer de acordo com os indícios de acompanhamento da pandemia no município. E você está à procura de trabalho? Então anote aí as vagas disponíveis no balcão de emprego da sua cidade. Em Campos estão disponíveis 85 vagas de emprego, entre elas 2 para atendente, 10 corretor de imóveis, 5 operador de caixa e 3 farmacêutico. Os interessados devem ir até o balcão de empregos nos altos da rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Horário de funcionamento, 8 da manhã às 5 da tarde. Já em São João da Barra, são oferecidas 7 oportunidades, entre elas uma para secretária bilíngue, uma analista de planejamento e uma jovem aprendiz. Os interessados devem ir para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, na Avenida Rotary, número 783. Em Macaé, a semana começa com 87 oportunidades na Central do Trabalhador. Dentre as funções oferecidas estão entregador iFood, funileiro isolador, auxiliar administrativo, engenheiro civil, técnico de enfermagem do trabalho, fonoaudióloga, ajudante operacional, técnico de laboratório, mecânico de manutenção de motocicletas e motorista carreteiro. A Central do Trabalhador funciona na rodovia Amaral Peixoto, sem número, em frente ao estádio Cláudio Moacir, na Barra de Macaé, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em Rio das Ostras são oferecidas 57 vagas, 2 para atendente de padaria, 2 para manicure e 2 para cozinheiro. O candidato deve procurar o Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. Horário das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O município de Campos teve aprovada a adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. O programa garante à população carcerária o acesso à saúde com atendimento médico, psicológico e de enfermagem dentro das penitenciárias, evitando que os detentos saiam para consultas. A previsão é de que os atendimentos comecem a acontecer nos 3 presídios de Campos até o final deste ano. E chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Motoristas denunciaram as más condições da estrada alternativa que dá acesso ao município de Arraial do Cabo neste período de obras da RJ 140. Segundo eles, sempre quando chove, a situação piora porque o acesso é de terra. Como a estrutura é irregular, buracos e o próprio desnivelamento acabam atrapalhando o trânsito, gerando risco de acidentes e ainda quebra dos veículos. A Prefeitura explicou que a previsão do DR, órgão do Estado responsável pelo projeto e execução da obra emergencial de contenção de encosta na RJ 140 e construção de um mirante na Prainha, é de concluir até dezembro deste ano. Durante o período, a Prefeitura de Arraial do Cabo seguirá realizando serviços de patrulhamento da estrada da Rebeste, via alternativa de acesso à cidade. Porém, com as chuvas, o patrulhamento só pode ser feito quando a via está seca. A Prefeitura já entrou em contato com o governo do estado, verificando a possibilidade da obra ser acelerada. A Secretaria de Estado das Cidades disse que planeja reforçar a mão de obra.
E temos mais uma denúncia, dessa vez em Itaperuna, noroeste fluminense. Moradores próximos da rua Coronel Luiz Ferraz, no bairro do Centro, enviaram imagens relatando o alagamento e entupimentos de bueiros por causa das chuvas que estão acontecendo na região. De acordo com os moradores, o alagamento da rua tem causado diversos transtornos, entre eles estão a dificuldade de acesso ao Hospital São José do Havaí e a quantidade exorbitante de água que entra nos comércios. E devido ao mau tempo, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé suspendeu temporariamente o acesso de transporte coletivo na região serrana do município. A alteração é por conta das condições da estrada, devido às chuvas que atingem todo o município, principalmente na região serrana. A linha de ônibus Terminal Central Serra da Cruz está operando temporariamente até a ponte próximo ao ponto final em Serra da Cruz nesta terça-feira. Segundo a Prefeitura de Macaé, a Secretaria de Infraestrutura já está atuando para liberar com segurança o acesso desta linha de ônibus em seu trajeto regular. A Defesa Civil e a Marinha alertam a população para a grande quantidade de chuva entre hoje e amanhã. A orientação do órgão diante da previsão é para que os moradores de áreas de risco tenham atenção e precaução. Em caso de incidentes, alagamentos ou risco de desmoronamento, a previsão também é de ventos fortes a partir de amanhã até quinta-feira, entre Arraial do Cabo e Vitória do Espírito Santo. De acordo com o comunicado da Marinha, ondas podem chegar a 3,5 metros de altura e ventos de 50 a 74 km por hora. Já em Macaé, o telefone 199 não está funcionando. Vamos aproveitar então para saber como que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Na região dos lagos, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Em Saquarema, máxima 21 graus, mínima de 18 graus. Na Baixada Litorânea, céu com muitas nuvens. Em Casimiro de Abreu, máxima de 23 graus e a mínima de 18 graus. Na região norte fluminense, tempo chuvoso. Em Macaé e Campos, máxima de 25, mínima de 20 graus. E em Bom Jesus do Itabapuana, o céu ficará nublado com chuva. A temperatura máxima chega aos 20 e a mínima de 17 graus. O RJ Interior fica por aqui. Amanhã espero você às 7 horas da noite. Acompanhe essas e outras notícias em todas as nossas redes sociais que estão aqui, ó, na sua tela. Aproveite, se inscreva, assine o sininho e acompanhe a gente em ponto às 7 horas da noite. Um beijo para vocês e até amanhã.